Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amados irmãos, Deus nos traz uma palavra nesta noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 1. Diz a palavra do Senhor que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondendo lhe disse: na verdade te digo que a ser de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amados irmãos, amada igreja do Senhor, nós vemos aqui esta passagem. Um homem chamado Nicodemos, numa determinada noite, ele foi se encontrar com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que este homem, ele era príncipe dos judeus, era um homem mestre ali, de ensinar ao Israel ali a Torá, mestre do judaísmo, um homem de extremo conhecimento ali da lei de Moisés, um homem ali extremamente religioso. Todos os sábados, aquele homem ele se encontrava nas sinagogas para ensinar ali o povo a respeito da lei de Moisés. Mas um determinado dia, aquele homem ele decide ter um encontro com o Senhor. Naquele dia, aquele homem ele espera ali anoitecer e ele vai ao encontro com Jesus. E ele diz que ele ficou ali maravilhado por causa ali dos sinais que Jesus operava, por causa ali dos sinais que Jesus fazia. E ele disse para Jesus: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nós sabemos, amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo foi um homem que por onde passou, socorreu muitas pessoas operando milagres, curou ali enfermos, purificou leprosos, ressuscitou mortos. O Senhor, ele disse na sua palavra: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Todas as pessoas ali na época que Jesus estava ali pregando ali na região de Jerusalém, em Israel, todas aquelas pessoas que vinham até o Senhor, elas recebiam a cura, elas recebiam ali o milagre. Mas Jesus aqui ele nos deixa aqui uma grande lição, porque Nicodemos estava classificando ali que Deus era com Jesus somente por causa dos sinais que ele fazia. Hoje muitas pessoas, irmãos, priorizam aqueles que fazem ou deixam de fazer milagres, acreditando que essas pessoas são pessoas realmente de Deus, que são pessoas realmente fiéis ao Senhor. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela nos faz uma ressalva. O Senhor Jesus, ele fala lá no Evangelho de Mateus, no verso de número 21 e 23 do capítulo 7, e ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então o Senhor Jesus lhes dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja só, irmãos, a Bíblia está dizendo que naquele dia, muitas pessoas ali que chamam Jesus de Senhor,
E qual é a pessoa que chama Jesus de Senhor? Aquele que serve a Ele. Aqueles que estão ali acreditando servir ao Senhor. Mas Jesus está dizendo, nem todos que chamam Ele de Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fizerem a vontade do Pai. Porque muitos ali naquele dia, muitas pessoas naquele dia ali vão querer se justificar diante de Jesus e dirão para Ele: Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então o Senhor Jesus dirá abertamente a essas pessoas: apartai-vos em vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Isso nos mostra, irmãos, que existem pessoas hoje dentro das igrejas, pessoas se intitulando ali com cargos, títulos, operando milagres, curando pessoas, profetizando ali no nome do Senhor, até mesmo expulsando os demônios, e pessoas estas que Jesus sequer conhece. Esta palavra, irmãos, é uma palavra muito séria para nós. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, em classificar uma pessoa como uma pessoa realmente de Deus. Hoje nós vemos nas igrejas, irmãos, muitos falsos profetas operando grandes sinais, operando grandes maravilhas, enganando o povo do Senhor, tirando o povo do Senhor ali do caminho ali que leva à salvação, por causa ali de milagres, de prodígios, de sinais. O Senhor Jesus nos alertou também lá em Mateus capítulo 24, verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Olhe para você ver. Nós sabemos, irmãos, que os falsos profetas, eles também fazem sinais. Nós sabemos que os falsos profetas também operam ali maravilhas, e nós devemos ter cuidado quanto a isso. E Jesus, ele disse isso para Nicodemos, para que Nicodemos não ficasse ali olhando apenas ali, porque o Senhor operava ali sinais, milagres, prodígios. E o Senhor ali traz uma palavra ali para Nicodemos, responde ali a dúvida que estava dentro ali do coração dele, e diz para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então nós vemos, irmãos, que Jesus dá ali um ensinamento ali a Nicodemos. Jesus, ele dá um ensinamento ali, porque Nicodemos não sabia ali o que Jesus estava querendo dizer com relação àquilo. Ele estava acreditando ali que uma pessoa poderia voltar ao ventre de sua mãe. Jesus, na verdade, ali ele estava dizendo que aquela pessoa, ela precisava ali de um novo nascimento. Aquela pessoa, ela precisava ali de uma transformação ali em sua vida. E nós precisamos, irmãos, ter consciência disso. Nós precisamos, irmãos, ver se realmente nós nascemos de novo, se realmente nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque, irmãos, há muitas pessoas hoje vivendo um falso cristianismo. Há muitas pessoas hoje travestidas de ovelhas, mas dentro são lobos devoradores. São pessoas ali que estão vivendo ali, atrás ali de uma religiosidade, vivendo ali a sua vida na prática do pecado, vivendo a sua vida ali na prática da iniquidade. Não houve ali novo nascimento na vida daquela pessoa, não houve ali uma transformação ali verdadeira. E o Senhor continua dizendo e explica para Nicodemos, no verso 5 ele diz: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e aquele que não nascer do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que significa nascer da água e o que significa nascer do Espírito? Lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 25 a 27, nos responde isso.
Diz a palavra do Senhor: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e dos vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porém dentro de vós espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. Olha só o que a Bíblia está dizendo para nós. Tudo isso significa, irmão, que para nós alcançarmos uma nova vida, é necessário que o próprio Deus venha espargir água pura sobre cada pessoa. É necessário que o próprio Deus venha purificar ali a vida, aquela vida pecaminosa daquela pessoa, santificação àquela vida. Nascer da água e do Espírito é o mesmo que Deus conceder um novo coração, limpar a pessoa de toda a sua imundícia que existe dentro de cada ser humano, para que assim o Espírito Santo venha habitar em cada um, porque a palavra de Deus diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo de número 9. A água representa aquilo que Jesus ele diz lá para aquela mulher samaritana. E ele diz que a água que ele der a beber, nunca mais aquela pessoa teria sede. E esta água faria na pessoa uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É o Senhor Deus, é aquele que nos purifica. Jesus é aquele que nos purifica de todo o pecado. Jesus é aquele que nos dá ali a vida eterna. Ele disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós vemos, irmãos, que nós precisamos disso dentro de nós, esta mudança de pensamento, esta mudança de atitude, esta mudança para que nós venhamos ser pessoas ali aprovadas por Deus. Nicodemos, ele era um homem religioso. Nicodemos acreditava que por causa ali dele ensinar ali, dele ser mestre dos judeus, ele era um homem aprovado por Deus. Ele era um homem que ali poderia ver o reino de Deus, mas ele estava enganado. Nós temos, irmãos, nesta noite, nesta oportunidade a qual você ouve esta palavra, meu irmão, que você possa fazer uma análise da sua vida. Se você não tem sido uma pessoa meramente religiosa, se você não tem sido aquela pessoa que tem frequentado os cultos, se você não tem sido aquela pessoa que tem vindo à igreja apenas ali como um ritual religioso, apenas ali para cumprir ali um compromisso que você ali colocou ali diante de Deus, acreditando que aquilo que você está fazendo está sendo aprovado pelo Senhor. Nós necessitamos, irmãos, do novo nascimento na nossa vida. Nós necessitamos de uma transformação por completa na nossa vida, porque sem essa transformação, sem a santificação, sem a transformação de vida, jamais poderemos ver o reino de Deus. O Senhor Jesus também diz na sua palavra que nós somos ali o sal da terra e a luz do mundo. Você tem que ser o sal, você tem que ser aquela pessoa que venha dar sabor a este mundo. Você tem que ser aquela pessoa que venha fazer a diferença ali no local onde você está. Você é a luz deste mundo, você é aquela pessoa que tem que iluminar a vida de outra que está andando em trevas. Mostrar para ela que realmente Deus está na sua vida, que realmente o Espírito Santo habita dentro de você. O verso de número 6 do capítulo 3, o Senhor Jesus diz que aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Fala isso para nós, que viver pela carne, irmãos, nós não podemos viver pela carne. A carne, ela tarda ali para o pecado. A carne ali, irmãos, aquele que vive pela carne, ele está em pecado. Nós devemos viver pelo Espírito.
Nós devemos viver ali, ser uma nova pessoa, ser uma nova criatura. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, a palavra de Deus nos diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, que aquele que está em Cristo, ele deve ser uma nova criatura. Aquela pessoa que está em Cristo, ela deve ser uma nova pessoa. Você que está ouvindo esta palavra, se você diz que está em Cristo, você deve ser uma nova criatura. Você deve ser uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram. O seu passado, a sua vida ímpia, já não devem mais fazer parte hoje da sua vida, porque tudo se fez novo. Deus, ele te deu uma nova vida. Se realmente você nasceu de novo, você deve ser uma nova pessoa, você deve viver uma nova vida, viver uma vida em santidade, viver uma vida em obediência à palavra do Senhor. E as coisas velhas do seu passado, os vícios, a bebedeira pelo qual você fazia, todas essas coisas devem fazer parte do seu passado. Todas essas coisas devem estar ali sepultadas, assim como o velho homem, assim como a velha mulher que você era. E Paulo, ele continua lá no capítulo 6, no versículo de número 14, e ele diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, irmãos, que nós não devemos nos prender a um jugo desigual com os infiéis. Nós não podemos, irmãos, ter os mesmos costumes que os infiéis. Nós não podemos, irmãos, ali gostar das mesmas coisas que os infiéis. Nós não podemos ter o mesmo pensamento que os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem como ter comunhão, irmãos, essas coisas. Não tem como ter comunhão ali uma pessoa que serve a Deus com uma pessoa que não serve. Não devemos, irmãos, ali entrar em jugo desigual. Jugo desigual aqui que Deus está dizendo ali é ter as mesmas práticas de vida, ter o mesmo pensamento, ter a mesma maneira de viver. Porque nós devemos, irmãos, ali buscar uma nova vida dentro de nós, para assim agradarmos ao Senhor. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Que vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo que nós, irmãos, aquele que diz servir ao Senhor, é templo de Deus, é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Então, irmãos, nós devemos, irmãos, ter uma nova vida. Nós devemos ter uma nova vida se o Espírito Santo habita em você. Esse templo que é o seu corpo, esse templo que é você, deve ser um templo limpo.
Porque Deus não habita no meio do pecado, Deus não habita no meio da iniquidade, Deus não habita no meio da mentira, Deus não habita no meio do engano. Por isso Jesus ele disse para Nicodemos: aquele que não nascer da água, a santificação, e aquele que não nascer do Espírito, ter o Espírito Santo dentro de si, não pode herdar o reino de Deus. Não pode herdar o reino de Deus. Em Romanos, irmãos, nós lemos que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E para que o Espírito de Cristo ele venha habitar dentro de nós, é necessário, irmãos, que nós venhamos ter uma nova vida. Porque Deus ele é extremamente santo e justo. E nós temos, irmãos, que ter uma nova prática de vida, abandonar, irmãos, tudo aquilo que tem sido, meu irmão, causa de tropeço na nossa vida. Viver uma vida santificada, viver uma vida na presença de Deus. E Deus ele continua, no verso 17, diz: pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo e eu vos receberei. Deus está dizendo aqui de separação, irmãos. É necessário nós vivermos uma vida separada deste mundo. Você que diz servir a Deus, você precisa viver uma vida separada deste mundo. Você não pode continuar vivendo desta maneira, dizendo que serve a Deus, e viver com um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Gostar das coisas do mundo, desejar as coisas do mundo, procurar as coisas do mundo. Não há concordância, irmãos, entre luz e trevas. Não há concordância entre aquele que é justo e aquele que é injusto. Não há concordância entre aquele que é infiel com aquele que é fiel. Deus está pedindo para você nesta noite: ouça aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Como diz o Espírito: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, e no dia da tentação do deserto, em Hebreus 3, capítulo 7 e 8, o Espírito Santo está dizendo para você: não endureça o seu coração. Você precisa se apartar desta vida que você está vivendo. Você precisa ter uma nova vida, meu irmão, porque se você não nascer de novo, você não herdará o reino de Deus. Você ficará de fora daquele dia, quando o Senhor voltar para buscar o seu povo. Você ficará ali de fora, naquele dia onde o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Ouça que a voz de Deus nesta noite, o que Deus está dizendo para você. Você precisa se separar deste mundo. Você precisa se separar, irmãos, deste mundo. Este mundo é pecaminoso. Este mundo, irmão, jaz do maligno. Este mundo, irmãos, é um mundo perverso, depravado. A palavra do Senhor nos diz lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha o que a Bíblia está dizendo: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama o mundo, meu irmão, se você ama as coisas do mundo, minha irmã, o amor do Pai não está em você. Você está em rebeldia contra Deus. Você está em rebeldia contra o Senhor, e isto vai custar a sua salvação. Você precisa nascer de novo nesta noite. E diz o Senhor no verso 18: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É necessário, meu irmão, uma nova mudança. É necessário, meu irmão, uma nova transformação de vida. Ouça nesta noite, nesta oportunidade aonde a palavra do Senhor está chegando até a sua vida. Você precisa mudar. Você precisa de um novo nascimento. E eu quero perguntar a você nesta noite: você nasceu de novo? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você é uma pessoa que está sendo aprovada diante de Deus? Ou você tem vivido uma vida meramente religiosa,
Ou você tem vivido uma vida meramente ali de rituais religiosos, você tem frequentado cultos, você até mesmo faz parte ali, quem sabe ali do grupo de louvor, você até mesmo que está ouvindo esta palavra, até mesmo tem pregado a palavra de Deus, mas Deus está falando com você nesta noite, que é necessário você nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É necessário uma nova prática de vida, uma nova vida, uma transformação que somente pode ser feita pelo Espírito Santo, somente pode ser feita pelo próprio Deus. Mas para isso você precisa nesta noite se entregar ao Senhor. Você precisa neste momento que você ouve esta palavra, entregar a sua vida a Cristo. Porque talvez você esteja vivendo uma vida de mentira, talvez você esteja vivendo uma vida apenas de aparência, se travestindo ali como um crente, se travestindo ali como um cristão, mas por dentro ainda não há transformação. O seu velho homem ainda fala mais alto dentro de você. Então nesta oportunidade, meu irmão, que você possa ouvir a palavra do Senhor nesta noite, que você possa ouvir a palavra de Deus nesta oportunidade, e que você venha ali mudar, que você venha ali se transformar, porque esta é a vontade de Deus, esta é a vontade do Senhor para a sua vida. Deus, Ele não deseja a sua condenação, Deus, Ele quer ali, o desejo de Deus é que você seja salvo, o desejo de Deus é que naquele dia você esteja preparado para que quando Ele voltar, Ele possa ali levar você para as nuvens, e você possa estar ali por toda a eternidade com o Senhor. Aceite esta palavra de Deus e mude enquanto você ainda tem tempo, mude enquanto você ainda tem a oportunidade, porque, meu irmão, nós não sabemos o dia de amanhã, porque, meu irmão, nós não sabemos, irmãos, o que irá acontecer, e nós precisamos, irmãos, ali saber que Deus, irmãos, é um Deus fiel, que Deus é um Deus verdadeiro. Deus, Ele nos trouxe a sua palavra, para que esta palavra ela venha nos conduzir ali à salvação, obedecendo ali o seu evangelho. E isso, meus irmãos, isso nos traz nesta noite, que nós venhamos a fazer uma profunda reflexão da nossa vida. Como é que nós temos vivido diante de Deus? Como é, meu irmão, que você tem vivido diante de Deus? Você precisa nesta noite, você precisa, irmãos, fazer uma análise da sua vida. Faça uma reflexão de como você tem andado. Faça uma reflexão de como você tem se comportado diante das pessoas, como você tem se comportado ali até mesmo nos seus negócios. Você tem sido uma pessoa que pode ser chamada ali de um servo de Deus. Se você tem sido uma pessoa que pode ser chamada ali de um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher de Deus, que você possa nesta oportunidade, que você possa ouvir esta palavra, que esta palavra ela venha falar ao seu coração. É a palavra, meu irmão, ali de exortação, uma exortação ali, pelo qual o Senhor Ele nos traz nesta noite, para que nós venhamos a saber que nem todo aquele que chama Ele de Senhor vai herdar o reino de Deus. Não é todas as pessoas, meu irmão, que estão dentro das igrejas que serão salvas. Nem mesmo a melhor igreja que já existiu na face desta terra, com o melhor pastor que já existiu na face desta terra, teve 100% de salvos. E esta igreja pelo qual eu falo, é uma igreja que tinha 12 membros, 12 discípulos, e o pastor é o sumo pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um daqueles discípulos ali não guardou as mensagens que Jesus pregava e acabou ali se voltando ali para a avareza, acabou ali vendendo o Senhor ali por 30 moedas de pratas. Nós estamos falando de Judas, que acabou perdendo a sua salvação ali, acabou tirando a sua própria vida. Então, irmãos, para que você que está ouvindo esta mensagem nesta noite, você que está ouvindo esta palavra neste momento, para que venha a ser uma pessoa salva, Deus está dizendo para você, ouça o que Jesus está dizendo. Jesus disse a Nicodemos,
Jesus está dizendo para todos nós nesta noite: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de te ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. Necessário, irmãos, é nós termos, irmãos, uma nova vida, sermos uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ser uma nova pessoa, para que o brilho do Espírito Santo venha brilhar de nós, para que nós venhamos a fazer a diferença desta geração caída, depravada, no meio desta geração que caçoa das coisas de Deus, no meio desta geração que não obedece os mandados do Senhor. E o meu desejo, meu irmão, é que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração nesta noite. Faça uma reflexão da tua vida, para que você venha a ser aprovado por Deus, que você naquele dia possa ouvir aquelas palavras, a qual o Senhor dirá: vinde benditos do meu Pai, entrai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu creio, meu irmão, que são estas palavras que o seu coração almeja ouvir da boca do Senhor naquele dia. Que você venha estar, irmão, atento a essas coisas que estão acontecendo, porque os sinais eles têm se cumprido. Os sinais da volta do nosso Senhor, eles têm se cumprido. O nosso Senhor está para voltar a qualquer instante. Você precisa estar preparado. Você precisa estar ali com a sua vida em retidão diante de Deus. Você precisa estar ali com a sua vida ali, aprovada pelo Senhor, porque senão você ficará de fora, porque senão você será deixado para trás e não há mais oportunidade para você. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Não endureça o seu coração, mas reconheça que isso é uma verdade, uma grande verdade para este ensinamento. Ele pode trazer ali a direção para a sua vida, para que você venha poder ali herdar a vida eterna. Porque essas palavras não são minhas, essas palavras não são deste homem miserável pecador, mas sim do próprio Senhor da glória, do próprio Mestre, aquele Senhor ali que deu uma lição na religioso chamado Nicodemos, e mostrou para aquele homem como é que funciona realmente ali o reino de Deus. Possa, meu irmão, que você possa, minha irmã, nesta noite, meditar nessas palavras. Como está a sua vida? Será que você realmente nasceu de novo? Será que você realmente é uma nova pessoa? Medite nessas palavras, e que Deus possa, e que o Espírito Santo possa mostrar para você aquilo que você está em falta com Deus, e que você possa mudar, para que assim você venha a ser aprovado pelo Senhor, para que assim você possa herdar, e você possa ver o reino que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.